Eu sou Fátima Mota, que, na realidade, eu acho que sempre a gente faz alguma coisa por conta da nossa necessidade, né? Então, acho que, no fundo, a gente começou esse trabalho até para a gente discutir, para a gente conversar sobre felicidade, que, para mim, com certeza, para a Glei, para a Sheila também, mas falando de mim, assim, algo extremamente importante e mexe com a gente, né? Porque quando a gente fala de felicidade, mexe com a gente. Então, por isso que a gente começou. Eu sou Fátima Mota, vou passar para a Sheila e para a Gleice se apresentarem, e aí a gente vai conversando. Bom, eu sou Sheila Fonseca. Eu necessariamente entrei nesse grupo para aprender sobre e para, obviamente, evoluir dentro daquilo que é felicidade. Então, assim, além de compartilhar com as pessoas, eu faço muito uso do que a gente discute aqui e tem sido sempre muito prazeroso estar aqui com a Fátima, com a Glei, com o Zé e também com os convidados que esporadicamente entram com a gente, como é o caso do Greg hoje. Ah, tá. A Fernanda está falando que ele estava tentando pelo computador e não estava conseguindo entrar. Agora ele vai entrar. No computador não consegue. Pelo computador é meio complicado. Então tá bom, acho que ele está entrando agora pelo. Eu sou Glei, e eu acho que ter vindo para cá há tanto tempo depois do convite da Fátima foi por uma curiosidade, por um interesse pelo tema, mas hoje o que me movimenta é exatamente cada vez mais saber que eu sei menos. Então, é isso que me movimenta, né? Tá cada vez mais ficando distante, porque, inclusive, eu acho que enquanto o Greg não entra, que hoje é um convidado especial que a Fátima trouxe, e a página dele é bem interessante, depois vocês vão dar uma olhada, ele vai dizer. Mas essa coisa de que às vezes vocês podem entrar aqui e pegar pela metade a nossa conversa, e vocês vão falar assim, mas o tema é felicidade, e elas estão falando de situações difíceis. É exatamente isso que a gente acabou vendo que acontece aqui, e por isso que a gente incluiu a vida como ela é. Porque diquinha de felicidade suspensa no ar não existe, né? A vida é a vida como ela é, com todos os desafios, com todas essas questões, e que é difícil mesmo ficar satisfeito numa vida como hoje. Olá, Greg. Oi, tudo bom? Gente. Seja muito bem-vindo, Greg. Que bom que você entrou. Muito a gente está obrigado. aqui muito, tá? Que bom, e sejam bem-vindos as pessoas também que estão vindo assistir a nossa conversa. A gente acabou de se apresentar, não sei se você estava ouvindo, Greg, mas eu, né, Fátima Mota, a Sheila e a Glei, e agora é hora de você também falar um pouquinho de você. E o que aconteceu de você estar aqui? Porque tem um porquê, né? Tem um motivo. Então, conta pra gente. Meu nome é Gregório, mas todo mundo me chama de Greg. Eu prefiro Greg, eu acho que eu gosto desse meu nome mais curto. Eu também trabalho nessa parte de ajudar os outros, não no aspecto da felicidade, mas com autocontrole. Eu tenho uma empresa que desenvolve autocontrole, a gente tem grupos de encontro, é presencial, então o online para mim é muito diferente. E eu vim parar aqui porque, como a moça aqui disse, cada vez mais eu sei que eu sei menos, então conhecimento nunca é demais. E como felicidade é um assunto que acho que tem a ver com o que eu estudo, eu adoraria ouvir o que vocês têm para me ensinar, para me dizer. Eu estou sempre aberto a ouvir novas perspectivas, novas opiniões, novas visões. Então acho que vai ser muito bom para todos nós. Greg, Eita, Greg, a gente quer escutar você, a gente também quer aprender. A gente quer aprender com você, Greg. Hoje a gente não vai ensinar nada, não. É você que vai ensinar pra gente. Eu acho que eu vi... Sheila, desculpa, vai lá você. Não, é que eu acho até que, como o seu tema é autocontrole, e autocontrole está muito ligado à felicidade também, né? Autocontrole, autoconhecimento, então acho que tem muita conexão, por isso que eu acho que vai ser muito legal te ouvir e entender o quanto esse autocontrole ajuda na vida da gente, né? Então acho que tem uma conexão aí grande com felicidade, sim. Claro.
E eu vi hoje, eu não sei se foi a última postagem sua ou não, mas alguma coisa assim, né? Que como é ser feliz num momento ruim ou algo assim. Passou, né? O Instagram passa, né? Por nós, Aham. mais ou menos assim. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a Glei estava falando, né? Da dificuldade. Às vezes a gente sabe que a gente não sabe nada, porque a gente tenta entender o que é felicidade. Quanto mais a gente tenta, parece que ela vai mais longe, né? E hoje, em especial, acho que eu estou num dia meio ruinzinho, e aí eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho disso. E a questão do autocontrole, como a Sheila falou, que para mim talvez seja o grande vilão de roubar a nossa felicidade, né? Tipo, dar do autocontrole. Para começar, eu acho que o post de hoje foi de o que fazer em dias difíceis ou em dias ruins, porque eu vou falar, os meus posts eles são agendados. Eu, na verdade, eu demorei para entrar porque eu deleto o Instagram do meu celular. Eu não deixo o Instagram do meu celular, porque talvez isso apareça mais para frente na nossa conversa, mas o Instagram e a rede social de forma geral, eu acredito que seja um grande afastador da felicidade, né? Questão de comparar. Eu tô lendo um livro agora, ele tá ali, que chama Geração Ansiosa. Não sei se vocês já ouviram falar. E de como a saúde mental decaiu depois do que o autor chama de a grande configuração da infância, quando a gente começou a mexer em rede social, que foi ali para 2010 até 2015. Vocês vão ver dados, saúde mental, ansiedade, tudo aumentou, depressão aumentou, taxa de, eu não sei se posso falar a palavra, mas de Aham, sou. aumentou, Uhum. e muitas vezes é por conta da comparação, do a gente não estar mais presente, tá todo mundo querendo saber da vida dos outros, de a gente estar constantemente vendo a vida dos outros e parece que está todo mundo feliz, menos a gente. Uhum. Então, isso é só um parênteses do porquê eu deleto a rede social. E ter isso no bolso é perigoso. Aí eu mesmo deleto, porque tem alguma coisa que eu aprendi estudando autocontrole, é que a gente tem muito pouco autocontrole. Mas pra gente treine isso, a gente tem que entender que a gente controla muito pouco o nosso cérebro. Então, eu nem dou chance para, no momento de ver a hora, de aparecer uma notificação, aí ver, Fátima, quem que é essa pessoa entrar e aí já começar a scrollar Instagram. Então, por isso que eu demorei para entrar um pouquinho, porque tive que baixar e agora eu tô aqui com vocês. Tá vendo, gente? Ele já acabou de dar a primeira dica e ele pratica a primeira dica que ele tá dando. Porque, né? A gente tem que praticar aquilo que a gente fala, né? Ok. Você sabe que Uma primeira dica. uma coisa que a gente estava falando, Greg, nas outras vezes, era entender exatamente como pessoas da geração de você, né? Que você tem uma outra geração, eu sou da geração do seu pai, né? Você está em outra geração. Talvez até esteja mais ainda na outra, sei lá, melhor não falar muito, né? Mas não, estou na geração do seu pai. O ponto é assim, o quanto que a gente falava assim, a nossa geração consegue enxergar essa questão no Instagram e o perigo, etc. E às vezes, quando a gente pensa na tua geração, a gente queria saber mesmo como é que vocês enxergam felicidade, como é que é isso, né? Porque esses dados que você falou são reais, e não só os dados, né? Quando a gente enxerga, eu trabalho com o pessoal da faculdade, da SPM, enfim, e às vezes eu vejo, né, essa distância que o pessoal tem deles mesmos por conta das redes sociais. Então, é bom te ouvir em relação a isso. Eu acredito que, primeiro, tem a questão do meio. Então, eu vivo no meio, apesar da geração, eu vivo no meio muito específico, que é a Alphaville. Então, aqui eu acho que já é interpretada de uma maneira diferente. Mas, de forma geral, eu acho que a nossa geração está tendo uma crise de felicidade, muito por conta é que agora talvez esteja enviesado pelo livro, mas hoje eu acho que muito dos males são consequência principalmente das redes sociais, e se elas não estão causando, no mínimo elas estão influenciando de forma significativa. Ok. E aí isso impacta, né? Porque aí a gente poderia falar por tantos vieses, por tantos ramos diferentes, desde como isso prejudica a saúde. Então, por exemplo, qualidade de sono está decaindo. E aí o sono, se a gente for ver nas neurociências como isso vai impactar depois
felicidade. Sedentarismo está aumentando, isso vai impactar muito na felicidade. Questões de tédio, se expor ao tédio. Hoje é tão fácil não lidar com o tédio. Eu não sei, né? Como a Fátima falou, a gente é de uma geração, a gente tem uma diferença assim. E eu nasci no meio que já a minha infância foi muito pautada em telas. Isso que ainda nem existia rede social. Então, eu me lembro que em 2015 eu maratonei a série How I Met Your Mother nas minhas férias. Eu não sei se vocês conhecem a série. E aí, né, conversando com meus pais, como eles falam que meu pai voltava do trabalho, aí a minha mãe ia buscar ele de bicicleta, e aí eles iam para a piscina, e aí depois eles iam de bicicleta para outro lugar, e a gente não tem muito mais isso, né, o viver a vida fora de casa, de estar na rua com as pessoas, de normalizar uma tarde para a piscina, de chegar do trabalho para uma piscina, chegar da faculdade, andar de bike. Parece que quando você cumpre todas as suas obrigações, você direciona a sua atenção para a tela. Ficou 6 horas em casa depois de trabalhar, de estudar, de fazer tudo, você se dá liberdade de explorar uma tela. E esse é o dano que você está falando, né? O dano passivo da tela. Porque aí tem o dano ativo da tela, que é aquele que quer se transformar no influencer como o outro e que faz uma plasticidade da sua vida, porque eu acho que isso aqui a gente nunca trouxe, né, gente? A gente sempre traz essa coisa passiva, essa coisa angustiante da comparação. Mas hoje ele falando, eu também me coloquei nesse outro lugar daquele que faz. Porque quando ele falou de como os pais faziam, de ir pra rua, bicicleta, e a piscina, e isso e aquilo, na hora que ele estava falando, eu estava pensando assim, era difícil de esconder quem a gente não era, porque se a gente precisasse esconder que tivesse chateado antigamente, a gente tinha que se trancar em casa. E as pessoas iam sentir falta da gente. E olha o que ele acabou de falar. As postagens dele, por exemplo, que super cuida disso com a tela, mas mesmo as dele são gravadas, editadas e tem programação para entrar. Eu posso estar bem tranquila num dia horrorosa, inchada, chorando, mal, mas vai aparecer uma postagem minha maravilhosa na tela, né? Então, percebe isso? Quanto que a gente também fica refém da gente mesmo, de parecer que está sempre bem, não é verdade? E se eu apareço ruim é para ganhar like, para todo mundo ver o que aconteceu com ela. Aí vem a curiosidade do outro. Então, assim, não só passivo, acho que a gente ainda tem que abrir mais um dia esse discurso sobre a parte ativa da tela, não só a passiva, né? Como a gente se coloca. O nossa conversa acabou sendo direcionada para a tela, né? Mas é que a tela, por conta da geração, eu acho que é um mal muito grande da nossa geração. Tem, por exemplo, essa questão de como deturpa a nossa percepção, né? Porque, falou, às vezes você vê um story, sei lá, se a pessoa grava 10 stories por dia, isso dá 10 minutos do dia dela. Vai ver os 10 são só alegria, felicidade, mas 10 minutos não é nada. Ela pode acabar o story e começar a chorar, sabe, tristeza e briga e insegurança. Então isso é outro motivo do porquê talvez a nossa geração está perdendo muito essa percepção de o que é a felicidade de fato. Influenciadores sempre felizes e você está sempre triste, então tem alguma coisa errada com você. Não é? Mas é interessante porque você estava falando do autocontrole, né? E a gente pode pensar no autocontrole em outras coisas tantas que a gente não tem efetivamente, né? Eu, por exemplo, eu sempre briguei com a balança. Sempre briguei. Porque, assim, talvez a minha ansiedade, eu administro, eu acho que ainda não é que eu tenho controle, na alimentação, né? Em comer, em pôr para dentro alguma coisa para às vezes tirar um vazio que, enfim, tá lá, né? Então eu acho que assim, como é difícil você ter autocontrole, né? Que foi o que você estava. E aí pode acontecer em relação às telas, pode acontecer em relação a uma série de coisas que hoje a gente tem aí disponível, né? E acho que quando a gente fala para isso, é como cada um tenta resolver o seu vazio, né? O seu problema, ou enfim, né?
E aí você vai pensando, né, no que é a dieta, porque a dieta é quando te limita e te obriga a ter um autocontrole, né? Ou seja via remédio, ou seja via, sei lá, o que você escolhe por fazer, né? E como para mim isso é uma questão de realmente você tomar consciência de que você precisa mudar. Né? Que é um hábito que está te fazendo mal de alguma forma, porque senão você vai viver eternamente, né, em dietas, no meu caso, como eu estou dizendo, né, né, você vai viver eternamente em dietas, eternamente em novo medicamento, em nova, né, que também sofre a influência de um monte de coisa. Hoje em dia a gente fala das canetas que todo mundo toma e óbvio, isso tem efeitos colaterais, né? Então, assim, para mim, eu me interesso muito sobre o autocontrole, porque eu acho que, no final, cada um tem, sim, uma dificuldade de controlar algum aspecto da tua vida, da nossa vida, né? Sim, sim. Também dá para relacionar muito a felicidade e autocontrole por exemplo, esse tipo de questão. Porque quando você associa alguma felicidade, alguma personalidade, algum objetivo que você quer alcançar e você não consegue, você se frustra. Então, acho que é um bom exemplo, o exemplo da alimentação. Eu sou muito do meio da musculação e academia e tudo mais. E você vê o quanto as pessoas, e aí a gente vai falar de novo da rede social, mas como elas se frustram por idealizar um corpo perfeito. Uhum. E aí se compara, vê, hoje na internet tá todo mundo seco, chapado, com Com músculo. muita inteligência artificial. Não, hoje não tem como saber. E aí você vê pessoalmente, não é assim, ou às vezes é assim, mas era um momento ali com uma luz boa, um ângulo Não, legal. ou às vezes é assim, porque gasta grande parte do seu tempo para esse objetivo, mas isso não é sustentável numa vida daquilo que a gente está chamando aqui, a vida como ela é, né? De todo mundo que tem outras. Quando isso não é o foco da vida de uma pessoa, não é. E mais, tá ali na tela e a gente só vê assim. Mas vai na rua, é assim que vocês encontram as pessoas? Dependendo, só se você for no nicho, naquele nicho que todo mundo se junta no carnaval, ou no fim do ano, ou na praia tal, que é a praia da moda. Você vai ver assim um desfile de pessoas que estão esteticamente aceitáveis dentro do padrão atual, né? Que também o padrão atual está ficando uma loucura, né? A gente não sabe mais nem qual é o padrão atual. A gente está sempre desatualizada quando vai olhar. Mas não é o costume, não é a média. Eu não sei. Vocês trabalham com todo mundo que está lindo e maravilhoso e shapeado aí, tá todo. É assim que as pessoas, vocês conhecem as pessoas assim? Não. Eu não vejo muita gente assim ao meu redor, não convivo. Como é que é o seu, na sua geração? Como é que são os seus amigos? Está todo mundo assim nos trinques, que nem a gente está vendo na rede social, ou não? Olha, eu vou falar, eu frequento diversos ambientes diferentes. Então, Então por vamos exemplo, lá. eu vou para a igreja e você vê que na igreja o pessoal não se cuida tanto vamos pegar o estético, né? Na Ah, aparência. na aparência. Uhum. O que eu também, às vezes, eu acho que é pro outro lado, então o pessoal realmente não tem essa preocupação para nada. Ok. Mas eu também vou para academia de CrossFit ou musculação, e aí já é outro cenário. É um Uhum. pessoal que você fica meio assustado ali, porque é um pessoal. Vocês conhecem a Ironberg? Sabe? Já ouviram falar? Como? A Ironberg é uma academia que tem. Não. É uma academia de rede que é de De influenciador. CrossFit. E eu já fui algumas vezes lá e é assustador mesmo. É o pessoal da rede social. Parece que É o pessoal da rede social. Estão é todos maior lá. na rede social, é maior pessoalmente, Uhum. mas o que sim tem é muito essa preocupação estética. Ah, mas aí vamos combinar que você está indo no templo, né? Que nem você falou da igreja, você está indo no templo dos corpos, né? Sim, Aí é fácil achar essas espécimes que nem a gente vê. Mas assim, quando você sai na noite, você vai tomar um café, você vai se divertir, vai almoçar. Você consegue encontrar isso? Por que eu estou perguntando? Por que eu estou fazendo isso? E talvez até para quem esteja vendo. Para dar uma cortada nessa angústia de uma pessoa, principalmente as pessoas mais novas, que ficam querendo fazer essa performance física, porque muita tela, como ele disse, muita tela, muita tela, muita tela,
vai dando mais ansiedade, o livro está aí com dados provando, né? A gente vai se comparando e pode chegar a ficar em estados emocionais difíceis. Mas por que seu olhar só vai para a tela e quando você está fora dela, você não olha ao redor? Porque se tudo bem, se a gente estiver olhando dentro de uma academia, vai ser difícil aí, né? Você vai ter sempre o que comparar. Mas assim, olha, você não consegue ver pessoas que estão ali com sua saúde, uma cuidando um pouco mais, outra um pouco menos, mas não é como a gente está. Porque o algoritmo é cruel. Você viu um corpo, parou lá, é aquele corpo que você acha o perfeito da vida, pode ter certeza que 3 dedinhos para baixo você vai ver outro corpo daquele, que vai ver outro corpo. É só isso que vão te entregar. Não é isso na realidade, gente. Ou então eu estou vivendo num outro planeta. Porque eu não vejo isso toda hora que eu passo na rua, ou eu entro num restaurante, ou faço compra. De verdade. Eu acho que sim, você tem razão, Glei, mas eu acho que tem essa polarização mesmo, né? As pessoas que hoje querem porque querem, e, inclusive tem, eu não sei, né, Greg, você sabe muito melhor que eu, tem inclusive campeonatos, né, para ver quem que consegue ter mais, sei lá, faz, eu não sei exatamente como é que funciona, né? Os alunos que falam que tem campeonato, que tem tudo uma questão de pontuação, etc. Eu acho que o ponto é, quando você cuida do corpo por uma questão de saúde, tudo bem, eu acho que a gente tem mesmo, e aí estão também tem todas os artigos que mostram a importância de cuidar da saúde, de fazer movimento, de seja o que for, seja uma academia, seja uma caminhada, seja o que for, para manter a saúde. Eu acho que esse é um dado importantíssimo que a gente não pode tirar da frente. Agora, o que está se falando, que a Glei está falando, Greg, Idem, Sheila, é o quanto que existe essa fissura por um corpo perfeito. E aí vem a seguinte pergunta, o que é perfeito, né? Até que ponto a gente está buscando efetivamente uma perfeição que é saudável ou acaba sendo não saudável, né? Inclusive para questões emocionais e mais, né? O quanto que esta comparação leva a gente numa tortura, porque é uma tortura. E não é uma comparação só de corpo, é uma comparação de idade, é uma comparação do que você está fazendo, do teu sucesso profissional, do teu sucesso pessoal. Então, acho que a gente entra aí numa comparação e que, voltando ao autocontrole, acaba com o autocontrole do seu ponto de vista. E quando você se compara, você sai do autocontrole. Você é controlado por algo externo e não mais interno. E aí que eu acho que é importante, né? Quando você se conhece e consegue equilibrar ou avaliar bem o que é teu, o que é do outro, o que é importante para você, o que efetivamente... Ok, você pode ver que o meio está funcionando assim, mas não necessariamente você tem que responder a esse, não sei se é modismo, né? Eu acho que tudo que é extremo, eu acho que é complicado, né? Tudo que a gente faz ou para forçar demais a gente estar ou ser aceito ou estar num local, dizem, né, que de calça jeans até, né, tudo que você tem que forçar muito, ou até relacionamento, tudo que você tem que forçar muito para estar, não vale a pena. Então, eu acho que quando é um extremo e que você precisa efetivamente mudar o teu estilo ou aparentar uma coisa que você não é, eu acho que é bastante complicado. Então, mas aí que está o nó, né? Me parece que a gente tá acontecendo um movimento em que as pessoas acham, e olha a expressão, porque a gente esquece quando a gente fala, isso tem, se a gente for cortar, existem expressões. Valer a pena, tem uma pena, tem uma penalidade, tem um sacrifício, né? Tem um custo, tem um custo. E me parece que as pessoas estão achando que vale a pena. Essa é a história, né? As pessoas não estão parando mais para pensar. É como se não tivesse, ficasse fora. Ficasse fora e ficar fora é perder algo. Então, assim, é por isso, de novo, olha para fora da tela, olha para fora. Vocês estão realmente se enquadrando? Tá muito desorganizado aqui, a média do que vocês estão vendo. Porque eu acho que isso que a gente está fazendo aqui não vai chegar para qualquer um. A pessoa que bater aqui e que tiver nisto, que acha que vale a pena, Sheila, que a gente consegue ver que não vale, né? A gente consegue ver o custoso que é sem um ganho tão grande.
Mas talvez porque a gente já tenha passado por uma trajetória, o Greg ainda está aí sendo valorizado na idade dele por um corpo. A aparência conta muito e a gente sabe quanto que conta quando a gente é mais jovem. É que na nossa época de ser mais jovem, isso não era tão quanto está hoje, que é o que ele quer dizer, por causa de uma rede social. Então não dá para um jovem ficar à parte disso hoje. A gente só queria introduzir, se puder me ouvir aqui um segundo antes de desligar ou passar a live adiante, olha para o lado, não para a tela, olha para o lado. Ah, mas eu vou me comparar com o pior. Não, é exatamente sobre não comparar que a gente está falando. Tem um monte de gente que não está se preocupando com isso e que está só vivendo. Se você quiser, se ocupe com isso, não se preocupe com isso. Porque aí você está fazendo duas vezes a ocupação da hora que você está malhando, comendo bem, e o pré, que é de ficar procurando e vendo. Então você só fica nisso. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar. Mas aí eu fico assim, pensando, né? Se também na nossa época, na época que eu tinha a idade do Greg, por exemplo, se também não tinham essas cobranças externas. Tinham, mas da sua rua e da sua escola e dos seus amigos. Aqui milhões de pessoas chegando. Era um universo menor, então teoricamente tinha um controle, mas ele também tinha. Lógico que tinha, sempre teve. A adolescência eram graves. Gente, sempre teve. A gente tem até o Cleópatra, né? A gente fica falando sobre Cleópatra que deitava sei lá, numa baeira de leite de cabra, né? Sempre teve isso, mas era um universo muito menos agressivo do que milhões de desconhecidos na sua tela. Isso que ele está falando é muito sério. A pessoa pode ficar muito mal por uma fantasia de que o mundo inteiro está ficando assim, menos ela. Isso é sério. Ser cobrada por uma série de coisas que na realidade nem são o objetivo, nem é o objetivo da pessoa, né? Também. Então acho que é isso também, né? Ô Greg, por que começou autocontrole? Me conta como é essa história, como é que veio, de onde veio, conta pra gente. Então, eu comecei com duas coisas antes. Eu primeiro fui pro lado do sociabilidade. Então, qualquer relacionamento, seja amoroso, familiar, na verdade, antes disso, como eu queria alguma coisa que ajudasse as pessoas. E aí seria nessa área cognitiva. E eu fui atrás dos dados. Quais são os dados que tem mais demanda? E a verdade é que todos têm muita demanda. E o primeiro foi sobre o social, os relacionamentos, né? Um dado que não sai da minha cabeça mais, que é da OMS, que 1 a cada 6 pessoas hoje em dia se sente solidão. Então, talvez muito, claro, pela rede social, mas potencializado pela pandemia, as pessoas estão cada vez menos conectadas. Por mais que a gente consiga se conectar com o mundo inteiro pelo celular, elas se sentem muito solitárias. Né? Às vezes você trabalha online, você se interage online, e aí você não tem uma conexão real no seu dia a dia, física, sabe? De estar junto com alguém. Então eu pensei em começar por aí. Porém, com o tempo, eu queria algo de trabalhar mais no seu interior. Aí eu fui para autoconhecimento. Mas o autoconhecimento para mim ficou muito vago, tinha não estava conseguindo focar em algo, então eu estava falando de tudo, desde felicidade até longevidade. Então não estava me encontrando, e aí eu fui para autocontrole. Até porque hoje, 2 dos grandes vícios brasileiros que são as redes sociais. O Brasil é um dos países que mais usa rede social do planeta. Uhum. E é um dos países mais afetados por bets. São duas grandes coisas que são falta de autocontrole. Que as bets, claramente, a falta de autocontrole, e esse uso excessivo de rede social também. E fora que tem muitas questões, eu mesmo, né, sempre fui quando eu era mais jovem, eu bebia, fumava, e eu saí de tudo isso pelos estudos. E é difícil, sabe? Eu não sei se alguém aqui já fumou. Eu fumo. Você fuma? Se um dia você optar por sair, você vai ver que vai ter uma parte ali da abstinência de nicotina que é muito difícil de lidar. Eu passei por isso, eu sou um cara bem tranquilo, mas eu lembro que na época eu fiquei estressado, coisa que não acontece comigo.
Então, por isso que eu sei que meio tem algumas questões de vício, alguns vícios até bem significativos, eu fui para esse lado. E é algo que também dá para fazer em grupo, tem manuais que te ensinam a fazer terapia em grupo, igual o AA, sabe, Alcoólicos Anônimos. Uhum. Então, eu sigo esse lado, que é uma demanda que tem, é uma demanda que tem próximo a mim e dá para organizar em grupo. Sempre quis trabalhar em grupo. Eu acho que essa ideia me agrada muito, a ideia de grupo. Até porque, de certa forma, indiretamente, ajuda no problema que eu citei da questão social. Às vezes você fica o dia inteiro em casa e aí no final do Ok. dia você tem um grupo de encontro presencial para as pessoas conversarem, se sentirem acolhidas, terem contato com pessoas de verdade. Uhum. E Então, onde é, Greg? é ali, vocês são todas de São Paulo, né? Que Eu, é em Barueri, em em Barueri Barueri. Alphaville. Tá. A referência aqui seria perto da Escola Internacional, porque aqui o pessoal de Alphaville já se encontra. Ok. E vocês se encontram sempre? Como é que funciona? Não, agora eu mudo, porque assim, como eu falei, eu comecei com autocontrole e foi agora que eu estou construindo. Eu acabei de terminar, eu vou até pegar para vocês verem. Até como referência, eu vi que vocês são psicanalistas da área da saúde. Esse livro aqui chama Terapia Cognitiva para Transtornos por Uso de Substâncias e Dependência de Comportamento. É um guia de como fazer esses encontros presenciais. Eu terminei esse livro semana passada, então agora que eu vou começar a dar essas aulas, esses encontros presenciais, porque antes estava muito... A minha empresa eu estou estruturando agora. É tudo muito novo, por isso que teve também essas trocas. Mas a ideia é se encontrar toda quarta-feira e quinta-feira. À noite, porque eu acho que é o horário que mais Mais difícil. que eu busco pode. E vai começar com só homens. Então, infelizmente, vocês não estão convidadas. Mas... E eu tirei isso porque essa não é uma recomendação do livro, mas porque eu faço parte de uma célula de igreja que é só de homens. Você vê que quando é só homem, o pessoal se sente muito mais aberto para falar. Até porque outro vício que existe entre homens, que talvez vocês nem tenham conhecimento, que é a pornografia. Uhum. Pornografia, Opa. como é um tabu e às vezes é meio vergonhoso e envolve sexo, homem não tende a contar isso para a mulher. Então, sei lá, se aparecer alguém com um vício nesse sentido, provavelmente seria mais inibido de contar frente a um público feminino. Então, por isso Ai, não, e eu tem acho tantos que homens. é legal esses grupos de homens, assim como existem vários grupos de mulheres também, né? Porque, Uhum. de uma certa forma, eu acho que tem uma pressão hoje em dia, né, para o sexo masculino em um monte de coisa, até por vários temas aí que não cabe entrar. Mas, assim, é legal as pessoas começarem, os homens começarem a olhar para isso e terem consciência e poderem falar sobre isso, né? Uhum. Então é bem legal. E também concordo com você. Quando é um grupo misto, tenderia a inibir mais do que qualquer outra coisa. Então eu acho bem legal. Não E é que o pessoal seja bem aberto mesmo. Então tem que falar. Eu queria dar um passinho atrás ainda, tá? Porque eu acho legal esse grupo que você está fazendo, a gente pode conversar, mas eu queria um passinho atrás. Quando você trabalhou o autocontrole, né? Que conclusões que você chegou? Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho sobre autocontrole. Que conclusões você chegou? Que dificuldades você teve? Onde que a coisa foi parando? Como é que caminhou? Para você, inclusive, mais do que para os outros, como é que isso reverberou em você? As conclusões que eu cheguei, uma delas é que eu tenho que ter um público específico. Porque, por exemplo, a estrutura que eu tenho é sempre dar uma ideia geral, alguma aula mesmo, e no final algum exercício prático. Eu acho que é bom você, até para fixar o que foi passado, é bom ter algo prático. E eu via que quando tinha um público muito distante de idade, então teve um dia que foi uma menina de 18 anos e uma de 60, uma moça de 60 anos.
Então você vê que foi muito engraçado, porque a menina, a moça de 60 anos acabou o exercício em 10 minutos e deu 30 minutos, às 18 ainda não tinha acabado. Porque ela ainda é muito nova, está muito perdida, então às vezes um conhecimento que você passa para alguém de uma idade não se aplica a de outra idade. Então eu acho que primeiro esse foi o maior aprendizado de nichar, porque senão você começa a tirar para todo lado, você não acaba ajudando ninguém. E agora eu vou fazer só para homens, e talvez a idade ainda seja um pouco variada, mas tem nicho de homem. E assim, eu vejo que uma outra coisa que eu aprendi é que às vezes você tem alguma coisa que para você é óbvio, e talvez você tenha que desenvolver isso. Eu não vou falar isso, e a pessoa vai rir da minha cara, falar, isso aí eu já sei. Mas na verdade não é. Então até isso é até para caso alguma hora vocês se deparem com uma insegurança de vocês, e pensar, pô, isso daqui, não sei se é algo mais dos jovens, isso daqui o pessoal nem vai querer ouvir, isso daqui ninguém quer saber. Mas na verdade as pessoas querem saber. As pessoas querem fazer exercício, as pessoas querem ouvir, porque muitas vezes elas nem se deparam com esse tipo de conteúdo. Um exemplo meu. Eu, por ter estudado essas coisas por muitos anos, eu sou muito bom em analisar meus pensamentos. Então, eu sei me entender, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei parar e ver o meu interno, saber o que está acontecendo. As pessoas não têm isso. Para mim, algo que é muito óbvio, as pessoas nem... Parece que elas nem sabem que são capazes de realizar esse tipo de conduta. De ler os próprios pensamentos, de entender o que está passando. Às vezes a ansiedade aumentou e ela nem sabe o porquê. Então, eu acho que também tem isso, de as pessoas sempre ter alguma coisa para passar. E o teu objetivo é compartilhar técnicas de como você pode controlar isso? É de como se conhecer melhor? Qual que é o teu objetivo com isso? A estrutura, ela parte de, primeiro, você se conhecer, que é muito pautada na leitura de pensamentos. Por exemplo, você fuma um cigarro sempre depois de comer. Aí você tem que entender, qual que é a função desse cigarro? Você fuma por vício, você fuma para amenizar alguma sensação ruim, você fuma no automático, tem isso, que é a estrutura geral. E aí depois sempre tem que ter alguma técnica. E aí de acordo com a demanda do grupo. Então, sei lá, as pessoas, deu para ver que todo mundo ali usa alguma substância por falta de relacionamento. Então chega sexta-feira à noite, ninguém tem o que fazer, ninguém tem com o que conversar, fuma, ou bebe, ou come. Então, às vezes você trabalha algo indireto, como técnicas de relacionamento, até de sair mais de casa, e por consequência o vício cai. Porque você já não está mais em casa à noite e você não se coloca na situação de comer demais, de beber, aí vai depender do vício. Mas então tem esses dois lados, né? De primeiro você entender o que está acontecendo com você e realizar alguma técnica para ajudar a resolver esse problema. Legal. Mas tem vários objetivos, porque acho que engloba muito da pessoa. Porque, por consequência, o que eu vou misturar toda os encontros no que eu li no livro. Mas ele é meio obrigatório os integrantes do grupo falarem. Então, toda sessão você tem que falar. Isso é um critério obrigatório até para você passar Vencer o primeiro passo, né? Você tem que falar, porque se você não expressar o seu problema, às vezes você não consegue trabalhar nele. Então, tem isso de você aprender a se comunicar, tem a questão social. Acho que engloba várias habilidades comportamentais e hoje em dia eu percebo que estão cada vez mais em déficit, principalmente para a minha geração. Então vai ter muitas consequências positivas. Greg, eu queria saber, eu continuo curiosa. Deu uma cortada. Eu ainda quero saber de você.
Podem perguntar. Trabalho, mas eu queria saber de você. Como é que foi a tua trajetória mesmo? Você contou uma coisa bem legal, né? Que de repente você filmava, você parou de filmar e tal. E o que que você acabou descobrindo? Como é que você se administra? Como é que você se autocontrola? Como é que você consegue tocar a felicidade? Em que momentos que você faz isso? Sei que a gente está aí mais ainda, mas eu queria te ouvir um pouco de você mesmo. Que a Olha, gente está sempre falando disso. Como é que a gente faz para ser feliz? Aham. Tem uma coisa que, na verdade, que é bem relacionada à felicidade, porque eu sempre fiz exercício de psicologia. Sempre, sempre. Pegar para me conhecer melhor, para entender meus valores. E de uns tempos para cá, tem 2 meses, o meu valor de felicidade mudou 100%. Como que eu cheguei na primeiro ali para 2021, de 2017 até 2021, eu vivia na gandaia, o que os jovens chamam de revoada. Vocês já ouviram esse termo? Não. Bom, Conheci. já coloque no vocabulário de vocês, jovem se refere a festa e curtição como revoada. Então eu ia para revoada sempre, todo final de semana, tanto que é muito engraçado, vendo minha mentalidade de antes, eu achava que não era impossível você não beber no final de semana. Não tinha como. Tanto que eu me lembro que um dia eu tive um problema de estômago e o meu maior medo foi se eu não ia conseguir beber no final de semana. Esse foi o meu maior e único medo na época. Não sei se você vai... Boa. Meu medo era, nossa, eu vou beber esse final de semana. E teve um final de semana que eu tava destruído, acabado. Eu me lembro que eu tava no sofá, todo ferrado mesmo. Eu falei, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. E nesse dia eu tive uma crise existencial. Quer dizer, no final de semana seguinte, que eu decidi que não ia mais beber, eu tive uma crise existencial. Me lembro de sentir essa crise. Eu estar dirigindo ali para casa do meu amigo e eu falar, nossa, eu não vou beber hoje. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer nos próximos finais de semana? Eu me lembro, foi 2021 isso. E eu me lembro até hoje, eu sentindo essa crise de, e agora? E aí eu comecei a estudar. Comecei por filosofia, ali para 2022 eu comecei a ler ciência, comecei a estudar. Aí eu tudo, parei de sair, parei de... Isso, talvez eu fui um pouco extremo, mas eu me trancava no meu quarto, estudava, lia. Ali tem os meus livros, vamos ver se dá para ver. Ah, peguei a webcam, eu tô pelo celular. Mas ali eu tenho a minha pequena biblioteca. Comecei a estudar e isso me fez muito bem. Tanto que em algum momento eu achei que a felicidade estava nos estudos. Falei, até uma coisa que eu já estudei é a felicidade do ponto de vista químico, né? Que é, porque a felicidade nada mais é do que química no seu cérebro, né? Não sei se vocês concordam com essa análise, mas se ela seja muito fria. É um dos sinalizadores de que algo anda bem na gente, o seu cérebro, a bioquímica do seu cérebro, mas ok. Mas aí, né, eu não vou entrar nessa parte, mas a conclusão foi que se a felicidade é química e ela pode ser alcançada de qualquer maneira subjetiva, faz muito sentido, seja financeiro, seja em todas as áreas da vida, faz muito sentido eu encontrar a felicidade em leituras. E foi isso que eu fiz. Eu não saía muito, eu não gastava dinheiro, eu me tornei vegano. Porque vegano eu nem podia nem sair para comer mais. Eu, em qualquer lugar não tinha comida para mim. Eu fiquei 1 ano e meio vegano. Lia, saía para treinar, voltava, estudava e eu ficava só nessa. E eu acreditava que era isso, de construir uma vida pelo estudo. Estudo e performance. Treinar. Eu era bem bitolado com o treino, de ter que acordar, comer isso, fazer esse treino, depois depois ler esse livro. E se eu cansasse, eu lia um livro de leitura, tipo um Saramago ou Mário Vargas Llosa. Senão eu voltava para os estudos de neurociência. E há 2 meses atrás, eu tive uma experiência com missionários da África do Sul. Eles só falavam inglês. Me chamaram porque eu era tradutor. Né? Eu estava indo pela tradução. Não era nem pelos missionários, eu só queria falar inglês. E ali eu vi que existe um mundo lá fora.
porque eu fiquei 2 semanas com eles e, assim, foram 2 semanas que para mim foram muito boas, de realmente mudar a cabeça. De falar, cara, eu não nasci para ficar no quarto estudando, eu tenho que sair. Sair, tanto que hoje eu flerto com a ideia de morar fora do país, coisa que há 3 meses atrás seria inconcebível para os meus neurônios, mas hoje eu vejo que a felicidade é muito sobre. Eu achava que a felicidade era encontrar paz, estabilidade financeira, alguns livros, um lugar tranquilo. Eu já acho que a felicidade tem muito mais a ver com uma questão social, de sair, se expor, de falar inglês, ir para a África do Sul, morar lá e ter uma aventura com africanos e girafas, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que essa é outra coisa de quem tem 20 e poucos anos, né? Tudo que você sabe, você vê que você não sabe nada. Não tem problema não, isso é uma coisa de qualquer idade. É, Mas o legal do jovem é esse ímpeto de essa coisa que a gente não pode perder nunca, de tentar novamente, de poder se desdizer. Eu tinha essa certeza e agora, não, ela caiu, eu tenho outra. Eu acho isso muito bom. Eu acho que se a gente tem uma dica aqui também para passar uma vida mais satisfatória, é a gente poder ter o direito, não ter a vergonha, não esconder que mudou de opinião. Mudei de opinião. Ah, mas aquela era errada? Não! Aquela era certa naquela época, naquela fase, para aquela coisa. Eu dava mais valor para aquilo e agora eu dou para outra coisa. Eu acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo. não, isso é realmente muito bom, ter a humildade de mudar de opinião, né? Na verdade, quem não tá mudando de opinião quer dizer que não tá Não, evoluindo. parou na vida, exatamente. Parou, E a né? curiosidade, a capacidade de a gente aprender, eu acho que é o que mantém a gente vivo, né? Uhum. Mas esse foi um resumo, assim, eu foquei nessa parte dessa mudança porque é tão recente, né? E a gente pegou o assunto da felicidade e realmente mudou muito a minha visão sobre como buscar a felicidade. A felicidade está lá fora. Estou feliz aqui também. Se tiver que ficar aqui também lendo o livro, eu fico tranquilo também. Aí eu gostei, hein? Aí ela ficou bem mais larga. Porque ela pode estar fora, ela pode estar dentro, ela pode estar só comigo, ela pode estar com outro, né? É esse movimento que a gente pode fazer e não tem que ser assim. Você sabe que eu estou te escutando, né? E eu sempre gosto de escutar outros movimentos, outras visões, mas também não posso te dizer que não vai me atravessando aqui um monte de coisa enquanto você vai falando, né? Porque eu trabalho, não vou dizer o seu oposto, porque uma parte, talvez eu não falaria autocontrole, mas a gente sabe que a gente tem uma instância aqui, né, que a gente trabalha na psicanálise, uma instância que ela fica ali como se fosse os olhinhos em cima de você, te dizendo, te julgando certo ou errado, mais para cá ou mais para lá, isso você pode ou isso não pode, né? Que a gente faz com a gente mesmo. E óbvio, uma pessoa que tem essa instância mais enfraquecida, essa conversa, né, do aparelho psíquico em que isso esteja mais enfraquecido, ela vai acabar tendo um movimento necessariamente, né, para ir se sentindo melhor, ter um pouquinho mais disso que você está chamando de autocontrole, botar mais regra, mais lei, mais objetivo, mais isso, mais aquilo, mais definido, né, com mais corpo. Mas existe também o outro lado, então, quando você estava falando, né, só para a gente fazer a coisa aqui esquentar, porque de vez em quando a gente faz aqui esquentar, o Zé hoje não está aqui, de vez em quando a gente bota aí uma colher na coisa do outro, né, para poder movimentar aqui. Existe também, e eu acho assim legal, se você for realmente trabalhar com isso para muito tempo, ter uma escuta de excesso de controle, né? Porque o excesso de controle, tanto quanto a falta, é deletério. É prejudicial, né? Então a gente, você acabou de dizer, né? Essas pessoas que estão aí olhando os corpos, que o corpo tem que estar perfeito, nananana, isso é um excesso, né? A gente poder aceitar que nós somos falhos, que algumas coisas a gente não quer mudar, mesmo que e isso é um processo doído pra caramba, você saber que tem algumas coisas que você não quer mudar e que você vai bancar
essa coisa, os ônus que tem de ser daquela forma. Tem outras coisas que você não vai conseguir mudar. Então, a Sheila falando assim sobre a briga dela com a balança a vida inteira, né? Coisas que não diziam pra gente, que não dizem até hoje, é que a gente tem formatos de corpos diferentes, naturalmente, né? Geneticamente. Então, tem coisas, você pode às vezes ficar um palito, mas você não vai ficar naquela expectativa que está na sua cabeça, né? Então, assim, quando a gente fala, eu fico muito apreensiva quando a gente fala de autocontrole para tudo, né? Se a gente falar mudar só assim o formato, mas o formato muda tudo, para trazer mais para a consciência aquilo que te falta, trazer mais para a responsabilização de si mesmo, daquilo que você tanto quer e diz que quer e não faz, e qual é essa contradição? Porque não é falta de aprender e não é falta de saber, concorda? Porque, ó, a gente sabe o que a gente deveria comer para ter saúde, não é nem para ficar o shapeado aí, não. É para ter saúde, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe quanto que a gente teria que gastar para dar um azul no fim do mês com uma sobrinha, que inclusive a gente sabe que tem que guardar um dinheiro para não sei o quê. Mas a gente sabe isso tudo. E saber não adianta, né? Aí, você, pelo seu caminho, vem com o autocontrole. E eu venho aqui por debaixo. Por que que tu sabe isso tudo e não faz nada, né? O que que move em você ter esse discurso que sabe, mas que não vinga, né? Você fica aqui quase que tendo um prazer mortífero de dizer que a coisa não acontece. Então, assim, a gente caminha por lugares diferentes, é por isso que eu acho legal a interlocução. Se eu pudesse te emprestar alguma coisa, né? Excesso, só cuida do excesso. Se chegar uma pessoa lá para você fazer o seu trabalho e ela só estiver procurando mais do mesmo, porque já seja uma pessoa bem, sabe, bem cheia de muito controle, essa você vai falar, ó, você vai ficar por grupo avançado, que é a hora que a gente tira um pouco do controle que você aprendeu. Para poder ir andando, porque é isso, né? A gente primeiro tem o controle para depois saber que você pode ter um pouquinho menos. Eu quero colocar um pouco de pimenta nessa história, que a gente Vamos lá. e tá terminando, né? Mas assim, só para deixar o gostinho do quero mais da próxima, talvez, que a gente falou muito do aspecto físico, né? Mas para mim, especialmente, isso é muito mais fácil, né, do que o aspecto emocional. Porque para mim, deixar de comer um doce, deixar de comer uma massa, não é tão complicado. Mas deixar de ficar com raiva, deixar de ficar triste, deixar de ficar assim, com vários. E aí eu ouvi uma coisa hoje de um pessoal aí que também tem um podcast muito legal, que é Elefante Curto. Não sei se vocês conhecem, é muito bom, eles são ótimos, né? Eles falaram uma coisa, Glei, que a gente precisa discutir. Que eles falaram assim, pô, a emoção é absolutamente incontrolável. A emoção é. A emoção é absolutamente incontrolável. A questão. Lembra, é assim, ó, é quase que como se você estivesse falando. Se a gente for trabalhar com criança e a gente tiver que conversar com o pai da criança, isso é uma coisa, talvez não nessa frase que você fale, porque ela impacta muito, ela é uma frase de mais impacto, né? Mas a gente não pode proibir, por exemplo, um pai que proíba que o filho esteja com raiva. Porque raiva a gente sente ou sente, não é? Agora, o que eu faço com a raiva? Como eu trabalho com a raiva? Por que eu fiquei com a raiva? Aí sim isso é trabalhável, entendeu? É tipo isso. Inclusive, né, isso foi dito, mas é muito bonito, a gente sabe disso. Aí, voltando um pouquinho o que você falou, sabe? Ok, a emoção é incontrolável, mas eu posso controlar e posso definir o que eu faço com a raiva. Tá? Mas entre saber e colocar em prática, sim, é uma dificuldade imensa, né? Porque é um exercício, e é um exercício que não é de agora. A gente paga uma conta de muitos anos também elegendo emoções, né? Elegendo o que pode e o que não pode ser feito, né? Gente, são 17h58. Que... Passou rápido. A gente
termina às 18 horas em ponto, até porque nós temos outras atividades e até porque é o nosso combinado. Né? Queria te dizer assim que amei você estar aqui, você está convidado para vir mais e mais e mais. Né? Vamos ver aí a tua possibilidade, porque foi muito bom, muito, muito obrigada. Eu amei, tá? Eu vou deixar vocês falarem uma frasezinha final para a gente encerrar, mas quero te agradecer imensamente, Greg, e deixar o convite aberto. Não, eu que agradeço, adorei também as três aí, muito a agregar, eu gostei muito. Eu não sabia nem o que esperar, mas foi muito bom. Eu estava procurando agora uma frase do livro, que é a frase do AA, que acho que explicava bem essa questão que às vezes a gente tem coisa que a gente não consegue controlar, que era tipo, dai-me discernimento para saber o que tem que controlar, o que eu consigo controlar, o que eu não consigo e como diferenciar os dois. Mas tá muito... Isso. Aí eu só queria falar ela, mas eu não... Eu vou ficar com a frase dele, é exatamente isso. A minha frase é a que ele acabou de falar, desse jeito mesmo que ele acabou de falar. Vai lá, Shea. E olha, é muito legal te conhecer e saber que você está nessa descoberta, nesse caminho. E teste mesmo, seja curioso, procure ver as coisas e viva, né? Porque eu acho que é o melhor de tudo e aprenda com isso. Obrigado pelas palavras. Obrigado por me receber. Espero vê-las mais vezes. Com certeza, tomara. Certeza. Queridos, fiquem bem. Ótima semana. Ótima cena daqui. Gente, se inscreve no Felicidade em Pauta, por favor, porque este canal é o meu canal pessoal. E vocês precisam se inscrever no Felicidade em Pauta. A gente tem que ter inscrito para poder fazer a live. Então, por favor, se inscrevam lá. Tá bom? Tchau. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Até mais.